aí, tropa, como que vocês estão? Adonis Carnevale aqui, seja bem-vindo a mais um Puros Talk. Nós vamos conversar sobre aqueles que são puros de verdade. Hoje nós temos uma aula específica, um bate-papo com grandes personalidades. Nós vamos falar sobre multiplicação de patrimônio. Eu quero já que você que está chegando aí fale, qual é o maior patrimônio da sua vida? Qual é o maior patrimônio da sua vida? Qual é o seu maior patrimônio hoje? Eu quero que você já escreva aí nos comentários. Você que também está acompanhando a gente no Instagram, seja muito bem-vindo. Eu sou Adonis Carnevale, esse é o Puros Talk. Eu estou recebendo aqui, sem mais delongas, pessoas especialíssimas. Então eu já quero para você dizer, aperte os cintos, nós estamos entrando no carro do Velozes e Furiosos a 300 mil por hora e o pau vai quebrar aqui hoje. Nós temos com empresários, um casal aqui maravilhoso. E a mulher que salvou minha vida, que eu vou revelar já para você quem é. Primeiro eu quero apresentar esse casalzão que a gente está recebendo aqui, que é a Adelita e o Rodrigo. Sejam muito bem-vindos, os audaciosos aqui de Goiânia, nossos amigos, nossos parceiros, empresários, nossos colegas aí do ramo da área da saúde, e também o Rodrigão na área aí da questão de desenvolvimento humano, gestão de empresas, consultorias, uma unanimidade quando o assunto é gestão, empresa e lucro para você. Inclusive, os dois são criadores do evento chamado Audax Conference aqui em Goiânia, que nós estamos aqui em Goiânia fazendo esse podcast justamente para participar desse evento, que se você for esperto, você já vai conseguir participar. Hoje é sexta-feira, um dia antes do evento. Ainda dá tempo. Você que tá aí no Instagram, filho, corre aí, moço. Escreve alguma coisa, o Sombrinha tá na contenção. Vira a câmera pra você aí, Sombrinha. Aparece na câmera aí pra todo mundo ver. Ele existe, viu, gente? É isso aí, gente. O Sombra tá na área, você vai falar, ele tá olhando aí os comentários, você vai falar assim, eu quero participar desse troço. Na hora nós vamos trocar uma ideia com você, quem sabe você não é chamado até ao vivo aqui nessa live. Mas vamos lá. Uau. Adelita e Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos quebrar tudo, vamos falar de como multiplicar patrimônio. Por favor, se apresentem. Quebrem tudo. É isso aí, obrigado Adonis, obrigado Lude, pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. Realmente, assim, é um tema muito importante e o patrimônio vem de um único lugar, na minha visão, né? Ele pode vir por herança, ele pode vir por ganhos, etc., mas ele só vai ser multiplicado com uma coisa, uma mentalidade certa, um repertório amplo e vasto e o ferramental certo para aplicar de forma prática nos negócios e nas carreiras. Do contrário, não vai. Então, se não tiver a cabeça certa, o repertório certo, as ferramentas para aplicar, meu querido, não vai rolar. Não é não? Boa, Isso aí. E é para mim uma honra, um prazer ter a Lud aqui com a gente na segunda edição do Audax. Na primeira edição não foi possível, mas para nós é uma grande honra ter vocês como realmente amigos, parceiros. E nós vamos falar ao longo da live mais um patrimônio especial, é isso aqui. É ter vocês aqui em Goiânia, compartilhando com a gente em família, com a nossa família acompanhando. Isso realmente não tem preço, é um patrimônio gigante. Eu acho que vale a pena você acompanhar o que a gente vai compartilhar agora. Uau, animal. Obrigado pela presença de vocês. Com certeza esse assunto vai ser muito bacana. E eu também, gente, geralmente eu não conto com ela ao meu lado, porque um Davi não vai pra guerra com a sua maravilhosa maravilhida. Mas hoje ela está aqui. Eita, gente, vai chover em Goiânia, vai cair granizo. Eu tô com a Lud Carnevale, gente. Depois, hoje... É capaz de vocês poderem acompanhar algumas peripécias aí da nossa trajetória. Eu também quero ouvir o Rodrigo e a Adelita, que tem uma história maravilhosa também, 2 filhos lindos. Enfim, estou muito feliz de ter você aqui, meu amor, porque a Lud, se você não sabe, ela foi meu primeiro sim na vida. Ela foi uma investidora nata, me viu quando eu tinha apenas uma cueca, um short e um tênis. E essa mulher acreditou em mim, quando ninguém acreditava, nem minha família, nem meu pai, minha mãe não acreditavam, minhas irmãs. E só comia de marmita. Comia de marmita e, rapaz, era desnutrido, e essa mulher acreditou em mim. Com vocês, Lud Carnevale. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, é um prazer estar aqui também, dividindo essa mesa com vocês. É uma alegria estar aqui em Goiânia para mim. E participar do Audax dessa vez, né? Eu sei que vocês têm um chamado muito forte e estar fazendo parte disso também, para mim, é um patrimônio. É um patrimônio. Obrigada, meu amor, pela apresentação.
As pessoas costumam dizer se eu comprei o Adonis na planta, né, meu amor? Eu fui corajosa demais e comprei ele na planta, mas não, eu falo, não comprei na planta. Eu não tinha nem loteamento, ele não tinha nem via, nem guia, nem passava nem esgoto ainda nessa situação, mas eu fui lá e fui investidora. Teve que lotear, dividir o lote. Foi uma coisa bem audaciosa, viu, gente? Foi bem audacioso. Tem um amigo meu aqui que tem uma frase, audácia pouco é bobagem. bobagem. Dá certo. Em alguns momentos dá certo. Então, ó, sem mais delongas, meu amor, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Todos aqui se sintam livres aí para poder compartilhar o assunto de hoje, é multiplicação de patrimônio. Eu vou começar aqui colocando um tema e a gente vai fazendo um modelo de ping-pong. Adona, o que é o modelo de ping-pong? Ping-pong é quando a gente já foi num jogo de tênis ou um jogo de ping-pong, você tem até o Nenê participando aqui, e ele vai vir daqui a pouco para cá no colinho da mamãe. Um jogo de ping-pong, você bate a bola para um lado, ela volta rapidamente para você. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse modelo de ping-pong? Assim como, eu acho que eu sou o cara que mais tem a tendência a falar muito. Então, ainda bem que eu estou fazendo as perguntas. Eu já vi que vocês são bem objetivos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos jogar um tema e cada um vai fazer uma pergunta para o outro relacionado ao tema que for jogado. A primeira multiplicação de patrimônio, eu já quero dizer aqui que um dos maiores patrimônios que nós temos é o patrimônio cognitivo, conhecimento, aquele que nos traz ou vai te levar onde você precisa chegar e que vai te gerar diferenciação. E aí é uma pergunta específica para cada um dos três que está aqui, aonde foi que esse tipo de patrimônio ele já te levou? O que você já conquistou? Ou qual foi a diferença que você encontrou na sua vida através da multiplicação do patrimônio, no caso, o conhecimento? Então, de forma bem prática e objetiva, respondendo essa sua pergunta, eu, por exemplo, venho de um lugar, né, no interior de Goiás, uma cidade bem pobre, nasci numa família pobre, enfim, e só a construção de uma cognição mais expandida, mais ampliada, que me trouxe onde eu estou. Né? São 26 anos de carreira executiva, vários cargos e funções, em grandes empresas multinacionais, né, de indústrias farmacêuticas e medical devices. Isso tudo foi por meio da expansão. Mas para trazer um exemplo mais recente, eu publiquei em dezembro passado o meu primeiro livro, que é o Liderança Audax. Então, Liderança Audax é fruto de um mergulho que eu fiz em torno, né, no tema da audácia em filosofia, psicologia, ciência comportamental e na fé, na Bíblia. Então, isso tudo, além da neurociência, isso só foi possível pelo desejo de expandir a cognição. Se isso em si não inspira você a procurar uma expansão maior da sua cognição para ter melhores resultados e também multiplicar seu patrimônio, eu não sei mais o que poderia. Mas quando você era pobre, lá morava na família pobre, qual que foi o seu primeiro passo prático? Expansão cognitiva. Acredito que até a galera... Nem eu não entendo direito essa palavra aí, que o Rodrigo ele tá num nível diferente de doutor aí, velho. Mas a pergunta é, qual foi o passo prático? Se eu pudesse dar 1 ou 3, até 3, para essa galera que tá nos vendo, falar assim, cara, você vai fazer isso, foi o que eu fiz, me tirou de uma cidadela, de uma família pobre, hoje me fez a oportunidade de ter uma família bem-sucedida, ser um líder, um sacerdote do lar, com empreendimentos, enfim. Primeira coisa é decisão. O que é que você está vivendo que você não quer viver mais? Eu vivia num lugar chamado Iporá, uma vida bem difícil lá. E um belo dia eu decidi que eu não queria aquilo mais para a minha vida, né? E aí decidi me mudar para Goiânia, buscar um lugar novo para aprender coisas novas. Eu queria fazer faculdade. Lá em Porá também tinha faculdade, mas não tinha o que eu queria estudar naquele momento. Então foi uma decisão tomada para vir para Goiânia em busca de expandir cognição, expandir conhecimento, aprender. Antes disso, todos nós aqui fomos convidados várias vezes na vida, Adonis, para ter esse passo de expansão de cognidade. Quem nunca foi convidado a ler um livro? Quem nunca foi convidado a se expor, por exemplo, na frente de uma sala de aula, seja no colégio, na escola, na faculdade, para apresentar um trabalho, para desenvolver um tema? Isso tudo quando eu leio, eu aprendo. Quando eu ensino, eu domino. Boa. Se eu nem sequer estou lendo, quem dirá dominar? Se eu não dou o primeiro passo, por exemplo, de ler, de buscar, de aprender, eu não vou dar o primeiro passo para expandir minha cognição. E se eu não dou um passo para ensinar, que no fim é transbordar aquilo que eu aprendi para outras pessoas, e olha, tem sempre alguém que precisa aprender o que você já conhece. Você pode encurtar o caminho dessa pessoa na jornada dela. Basta a sua disposição. Quando você se dispõe a ensinar, encurtando o caminho da outra pessoa, na prática você está expandindo o seu conhecimento. Então você está fazendo um bem maior a si até do que para essa pessoa. Muito massa. E a questão que o Rodrigão falou, a decisão. Para ter decisão, você tem que ter fé, porque a decisão é você escolher uma coisa e renunciar a várias outras. Então toda decisão envolve uma renúncia. A maioria das pessoas tem dificuldade de tomar decisão ou sentem-se angustiadas porque elas não conseguem escolher uma coisa e conseguir ficar sem falar não para outras.
E uma coisa que você falou é relacionada a estudar, ler mais, né? Sim. O ler mais, você tem que tornar isso um hábito, cara. Isso daí também eu compartilho dessa decisão que eu tomei alguns anos atrás. Isso fez total diferença na minha vida. Eu também sou um cara que nasci de uma família humilde, filho de motorista e cozinheira de escola pública. Então, quando eu decidi ler mais, foi onde uma das chaves viraram na minha vida. E às vezes você tá pensando assim, as pessoas estão nos vendo, né? Ah, eu preciso ler um livro por dia, um livro por mês. Às vezes você coloca um tipo de meta que é inalcançável, cara. Primeiro, porque você não tem um estilo de vida de ler. Sim. Segundo, porque você acha chato ler. Eu achava chato pra caramba. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar uma micrometa, que é, ler uma página por dia. Ler 2 minutos por dia, ler 5 minutos por dia. Antes de você dormir, cronometra no seu relógio lá com o despertador. Pega o seu livro e leia apenas 5 minutos. Eu li 3 estrofes, eu li 2 páginas, eu li um capítulo. Ok, guarda o livro e amanhã é um próximo dia. O que você tem que fazer para tornar isso um hábito e já colocar em prática esse código valiosíssimo que o Rodrigo nos deu aqui? É transformar isso num hábito, é fazer isso todos os dias, mesmo sem vontade, porque é isso que o adulto faz. Quem faz o que gosta só é criança, Exato, né, Rodrigão? Exatamente. Delita, conta pra gente aí um pouco do que você... Como que você conquistou, aplicou essa multiplicação de patrimônio de conhecimento? Conta pra gente. Adonis, desde criança, eu sempre tive a vontade e eu busquei me compartilhar com pessoas mais velhas ou mais inteligentes, mais desenvolvidas do que eu. Então, assim, eu sempre entendi que e eu faço uma relação hoje até na vida adulta já, que a gente sempre tem que buscar compartilhar e conviver com pessoas que já estão no nível acima. Porque se eu olhar para baixo, meu alvo vai ser sempre o mais baixo possível. Então, se eu tenho uma pessoa, quando eu era criança, eu sempre gostava de me assentar em mesas e ouvir pessoas mais velhas do que eu. Porque eu entendi, né, desde criança, que se eu fizesse isso, eu ia expandir meu conhecimento. Se eu continuasse ali brincando, não que eu não ia ser uma criança, de forma alguma. Não, você era um anã, então. Eu nunca ia pensar nisso. Eu tava, nossa, eu sempre que quis. mentalidade massa. Eu sempre quis me envolver, conversar com pessoas mais velhas do que eu. E que tivessem um conhecimento para me passar. E quando eu me tornei adulta e comecei a trabalhar, eu entendi que isso é uma relação que a gente faz não só com a relação de idade, mas com relação de desenvolvimento pessoal. Se eu tenho um amigo que eu conheço e ele tem uma habilidade que eu não tenho, mas aí, às vezes, as pessoas se acham muito incapazes de conversar com uma pessoa. Eu nunca tive essa barreira, eu sempre tentei conversar mesmo que eu não soubesse do assunto. Porque se eu vejo que tem alguém que alcançou coisas que eu ainda não alcancei, eu preciso me relacionar com essa Deixa eu te pessoa. fazer uma pergunta. Pausa aí pra gente não perder a Sim, sua linha de raciocínio. sim. Mas olha aqui, ó. Uma das maiores dificuldades, eu não sei se você vê isso também, Lud, já vai falar? Quando eu deixar. Amanhã. Amanhã a Eu não sei gente se fala, tem começa. isso. Gente, ela vai que. Quem que você acha que vai falar num relacionamento? Eu ou ela? Então agora chegou a minha vez, eu tô com o poder da mão. É claro que sou eu. Em casa ele não fala nada. Ó, se liga. Só fala fora. Olha que doideira. A Delita falou que ela tinha já uma habilidade de não ligar se ela estivesse conversando com uma pessoa que aparentemente tinha mais habilidade em algo que ela, conhecia mais que ela, enfim. Isso eu acho que é uma das grandes habilidades do ser humano para poder prosperar, para poder expandir, para poder acessar novos lugares. Porque a maioria das pessoas ainda carrega uma dor de necessidade de aprovação, uma vergonha, uma falta de merecimento. A maioria das pessoas, elas olham e falam assim, eu não mereço estar naquela mesa, eu não mereço conversar com aquela pessoa, ai, mas quem sou eu na fila do pão? Eles não entenderam ainda a sua real identidade. Me conta como que você desenvolveu essa parada e até uma questão, de repente, na infância, foi com seus pais, teve algum fato específico, algum conhecimento, um filme que você assistiu, uma história que você ouviu, enfim. De onde veio essa crença positiva que eu vejo que é raríssima nos dias de hoje? Adonis, eu creio que veio do céu, veio de Deus, porque eu não tive isso na minha família, eu não fui desenvolvida para isso, não fui treinada como a gente treina os nossos filhos hoje para serem mais habilidosos, a gente não teve esse treinamento. Mas eu via exemplos negativos de quem não fazia isso. Quem se retraía, quem ficava se compartilhando ou convivendo só com pessoas do nível bem abaixo do que ela, não falo nível financeiro, mas intelectual até. Então, assim, eu creio que foi Deus mesmo que me deu essa reação de entender, olha, se eu vejo um exemplo de pessoas que tinham essa trava e que não conseguiam de relacionar com pessoas acima, eu preciso mudar isso.
Então, eu tive essa clareza, né? Se foi um treinamento? Não, não foi. Foi assim, porque na minha própria família, eu tenho pessoas que não conseguiram, né, isso. Mas, assim, eu olhava para uma pessoa que estava acima do que eu tinha na época de condição financeira ou de nível de escolaridade, eu pensava, é com ela que eu tenho que falar. Muito Eu legal. tenho que conversar com essa pessoa, porque eu preciso compartilhar com ela. Por que que ela chegou nesse nível? Por que ela teve sucesso? Esse E por trabalho é quê? humildade, né? Esse trabalho é coragem Sim. também. É. Muito legal. Meu amor, você que tá aí, me conta aí um pouco, como que foi a questão da multiplicação de conhecimento para você, que é um dos patrimônios que eu acho que todo ser humano carrega. A nossa história de vida, tem diversos patrimônios. Nossa família é um que nós vamos falar, tem um patrimônio financeiro, mas tem um patrimônio cognitivo, que eu vejo que você também é uma mulher bem dotada disso. Você que também veio de uma família um pouco mais humilde, sofreu uma resistência na infância. Me conta um pouco aí, já resumindo um pouco da sua história, que é bem bacana. Eu venho de uma família bem humilde, classe média baixa, meu pai caminhoneiro, minha mãe professora. E eu acredito que foi devido à minha conversão aos 17 para 18 anos, porque não tem explicação. Eu era uma menina muito medíocre, muito na média. Não tinha possibilidade, assim, natural de falar, vai se destacar, sabe? Eu era bem na média. E aos 17 anos eu conheci, né, um Deus pessoal, uma experiência única, e eu li aquele versículo que o povo de Deus, ele perece, ele sofre por falta de conhecimento. Sim. E eu me dediquei muito, porque na minha conversão, eu me converti numa igreja tradicional, e o ensino da palavra era muito forte. Então, eu vivi durante 10 anos, eu acho que, Adonis, a grande chave que virou para mim foi do conhecimento espiritual. Porque foi ele que abriu várias chaves mentais do meu conhecimento cognitivo. Então, eu como você, Adelita, como eu me converti aos 18 anos, não deu tempo de eu ter péssimas amizades. Eu descobri na Bíblia que isso era ruim. Então, eu sou muito seletiva, né? Eu tenho uma autoseleção com a amizade muito forte. O Adonis está comigo há 11 anos e eu acredito que ele já percebeu isso. Quando não vai me agregar, eu já desconecto, né? Então, isso é uma seleção que eu faço e é instintivo mesmo. Até a questão de autoestima, que eu acho que isso que a gente estava falando, tá muito ligado à autoestima, assim, sabe? De você buscar com humildade, né, se relacionar com pessoas que sabem mais. Por quê? Porque a pessoa que ela não tem essa autoestima, essa crença de merecimento, ela pretende dominar onde ela está, né? Ela quer ser a maior, ela quer saber mais, sempre o que sabe mais na mesa, né? Então, esse feeling eu sempre tive também. Eu nunca quis ser a que sabia mais da onde eu estava. Eu sempre fui aprender. E uma coisa que eu vejo que a internet possibilita hoje é esse fato. O acesso. Né? Eu lembro de quando eu tinha uns 20 e poucos anos, quando eu trabalhei no Marista, é uma rede de escolas, né? E a gente começa a ter uma introdução mais processual, mais dentro de empresa, de corporação ali. E eu falava assim, gente, não é possível, eu quero passar um dia com esse cara da educação. Nossa, se eu passasse um dia com ele, eu ia saber tudo que ele faz, o processo, a agenda, né? E não tinha acesso a esse conhecimento cognitivo. E eu desejava esse conhecimento. Hoje, com a internet, nós, além de termos acesso, nós podemos ver a rotina, a agenda, o que a pessoa lê, ela printa o livro que ela está lendo. Então, hoje, a internet nos possibilitou termos cada pessoa interessante que a gente segue, a gente ter acesso a esse baú de conhecimento para adquirir, né? É só querer. O problema é que tem tanta gente seguindo tanta gente desinteressante. Exato. Exato. A parada é o seguinte, então, pra você tomar essa pedrada e levar pra tua casa. Primeira coisa, você vai tomar uma decisão, pra gente fechar esse assunto, você vai pular pro outro. Você vai tomar uma decisão, a primeira parada que você vai fazer, depois você vai ler mais e transbordar. Foi o código que o Rodrigo falou aqui. Depois a Adelita, ela colocou muito bem. O se transbordar é o quê? O transbordar, ele depende de você também aprender e beber de uma água que está à sua frente. E aí, para isso, exige humildade, exige identidade, exige alguns aspectos que você precisa vencer. E a Lud trouxe a questão da importância de você, primeiro, reconhecer com humildade e ter a sua identidade definida para poder agir dessa forma, para poder, essencialmente, buscar, independentemente se você acha que merece ou não.
E eu quero te falar uma parada. Você tem 3 níveis. Anota aí que essa daqui não tem no Google. 3 níveis de relacionamento que você precisa ter. O primeiro relacionamento é o relacionamento com pessoas que estão à sua frente ou estão melhores que você. São mentores. Todo mundo precisa ter relacionamento com mentores. O segundo nível de relacionamento é o relacionamento horizontal. O relacionamento horizontal é o relacionamento que você tem com seus pares, com pessoas que estão vivendo os mesmos desafios e estão na mesma proporcionalidade de empresarial, cognitiva, financeira que você. Lembrando que existe um contágio social e o ambiente que nós estamos, infelizmente, ele sempre vai nos moldar, ele sempre vai influenciar os nossos resultados. Eu tenho uma pessoa que tem um determinado resultado. Eu já sei o resultado dela dependendo do ambiente que ela está inserida. E o terceiro tipo de relacionamento que você tem que ter, ou o terceiro tipo de conexão, é a conexão com pessoas que precisam aprender com você. Todos nós temos algo a ensinar. Foi citado isso, por exemplo, pelo Rodrigo. E se eu e você temos algo a ensinar, independentemente se eu sou doutor ou você não é, ou se eu não sou formado ou você é, ou se eu falo num podcast e você ainda não fala, existem pessoas agora que por você estar com a sua boca fechada, elas estão morrendo. Então preste bem atenção. O que você vai fazer? Você vai entender agora e você vai olhar para a tua vida. E na tua vida, ó o gás lacrimogênico voltando, rapaz. E na tua vida... Tem que contar melhor essa história aí. Daqui a pouco... E na tua vida... não pode. E na tua vida, você vai olhar para esses 3... Presta atenção, esses 3 relacionamentos. Como que tá hoje a tua vida nesses 3 relacionamentos? Você tem mentores? Presta atenção, quem são os seus mentores? Com quem que você aprende? Qual água que você bebe? Segundo, quem são os seus pares que você compartilha, que você também troca ideias, que você faz briefing, debriefing de situações para que você possa antecipar e acabar governando, tendo resultados extraordinários. E o mais importante, para a maioria de vocês que estão me vendo aqui, presta atenção, você que está me vendo, vou até levantar o óculos para você olhar dentro da bola do meu olho. Quem está aprendendo com você? Quem está bebendo de você aquilo que você consegue derramar? Vou falar transbordo aqui nessa mesa. Quem é que está aprendendo com você hoje? Preste bem atenção. Você tem uma posição de governo na Terra. Você também possui o Espírito do Deus vivo, independentemente da sua religião. Não quero nem saber, nem te perguntei. Eu quero te dizer que você tem o Espírito do Deus vivo. E você é capaz agora de abrir a sua boca, impactar e salvar vidas nesse exato momento. Abre a sua boca, porque enquanto sua boca está fechada, pessoas morrem. Quero já aproveitar e dizer para você que você quer estar numa conexão de lugares novos. Olha o que foi falado aqui, chega num nível. Ambiência. Você tem que procurar estar em ambientes novos. Você que está no Instagram aí, nós temos algumas dezenas de pessoas aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo, já manda a mão no aviãozinho, coloca a mão no foguinho. Amanhã aqui em Goiânia, você que é de Brasília, Goiânia, você que é do Japão, da China, não importa, dá para você pegar um avião e colar aqui. Nós estamos no Audax Conference esse final de semana, sábado e domingo, aqui em Goiânia. Você que está afim de colar com a gente, com uma condição exclusiva de live aqui, presta atenção. É só para quem está na live, só para quem toma decisão. Você vai escrever aí embaixo, Audax, você vai escrever eu quero, você vai escrever Goiânia, alguma coisa para sinalizar para nós que você está aqui e nós sabemos que você está afim de se conectar com a gente. Vai estar eu, Lude, Adelita, Rodrigo e grandes palestrantes amanhã e domingo. O pau vai quebrar. Vamos conectar pessoalmente? Então escreve aí, Goiânia. Eu tenho uma surpresa e um presente para você. Beleza? Gente, vamos lá então. Patrimônio, multiplicação de patrimônio. Próxima questão que eu quero trazer é para você, quero perguntar individualmente. Para você, qual é o maior patrimônio? Pergunta aí que vai ser capciosa. Olha. E que não pode repetir. Qual é o maior patrimônio da sua vida? Você tem que responder e um não pode repetir do outro. Qual o maior patrimônio que você conquistou na tua vida? E se você pudesse dar um recado para a galera que está aí, então você vai responder qual é o maior patrimônio e dar um recado para a galera que está em casa. Como você sugere que essa pessoa multiplique esse patrimônio? Bom, qual o maior patrimônio que eu conquistei na minha vida, né? O maior patrimônio acho que é sempre o relacionamento com Deus, mas isso não foi eu que conquistei, foi Ele quem me conquistou. Então, está fora da equação. Para mim, o maior patrimônio da minha vida é a minha família. A minha família é o maior patrimônio da minha vida. Então, se você quer conquistar um patrimônio assim para você, a primeira coisa é, desculpa, eu preciso falar, tem um monte de gente querendo ser pai de pet. Então, assim, você ainda não entendeu, você não veio dali. Não é isso aqui que você vai deixar. Nada contra você ter um pet. Nada contra você ter um pet. Mas uma família verdadeiramente, né,
da forma como eu estou dizendo, como patrimônio, é aquela que é inspirada no que Deus nos ensinou a formar, né? Que são famílias, realmente, marido, mulher, filhos, né? Então, se você quer conquistar realmente uma família para você, se você quer ter um patrimônio assim, primeira coisa, se enxerga. Se enxerga, veja quem você é. A partir do que você é, né, trate o que precisa ser tratado em você, e aí você vai encontrar alguém, de repente vai se conectar com você, vocês vão se apaixonar, vocês vão formar uma família feliz, vocês vão ser prósperos com essa família, e assim vocês vão avançar cumprindo esse propósito para o qual vocês foram criados e porque vocês estão aqui na Terra, assim como nós, não é não? Massa, hein? Top demais, parabéns. Você, Se Adelina. enxerga. Sim. Se enxerga aí, rapaz. Se enxerga. Escreve aí, bota uma hashtag se enxerga. Fecha os olhos para ver melhor, sabe? Fecha os olhos para ver melhor. Quando você fecha os olhos, olha para si, olha para você. Tá olhando para fora primeiro. Primeiro se enxerga, primeiro se conhece. Depois disso, você vai caminhar melhor. Isso aí. Muito bom. Bom, o maior patrimônio que eu adquiri até hoje, Adonis, foi entender o quanto eu sou amada. Porque a partir do momento que eu entendi o quanto eu sou amada por Deus, por aquele que me criou, eu consigo alcançar outros patrimônios, como a minha família. Porque quem não se ama, quem não entende que é amado, que é incondicionalmente amado, mesmo com tantos erros, com tantos problemas, essa pessoa não consegue romper e alcançar novos resultados, né? Então, eu enxerguei isso. Um dia não me esqueço que eu estava voltando de Catalão, uma cidade aqui perto, trabalhava na indústria farmacêutica, dirigindo, trabalhando sozinha, voltando de viagem, e eu ouvindo uma música, nessa ocasião ainda, eu nem tinha me convertido ainda, mas eu já gostava muito de ouvir músicas que falavam sobre o amor de Deus, e eu vim ouvindo essa música. E eu senti no meu espírito assim, um amor tão grande que eu vim chorando 250 quilômetros dentro do carro. E eu entendi assim, poxa, é um amor tão constrangedor, tão imensurável, que não há nada nesse mundo que eu não possa conquistar e conseguir, se eu sou tão amada assim. Então, é bens materiais, que é um patrimônio importante, vou conseguir, porque eu sei que eu sou amada, é o meu esposo, é a minha família, é as pessoas que estão ao meu redor, vou conseguir qualquer tipo de patrimônio, porque eu sou amada, eu sou aceita, eu sou querida. Então, esse foi o maior patrimônio que eu adquiri para a minha vida, é entender que eu sou amada. Massa demais essa fala, hein? Caramba. E aí, meu amor? Assim, baseando que patrimônio é tudo aquilo que a gente coloca no nome, né? Vamos partir desse Sim. ponto. A gente, para ter um patrimônio, acho que o primeiro patrimônio que eu tive foi um carro Não no foi meu a Lud, nome. então. Hein? Botei meu nome Era um já. Ford Ka que eu tinha no meu nome, né? Ele era roxo, assim, vinho, né? Foi a primeira coisa que eu adquiri no meu nome. Eu tinha, acho que 18 anos, quando Aquele a minha duas mãe... portas brabo. Aquele brabão, que era tudo redondinho dentro dele, né? E eu me lembro que quando a minha mãe foi com muito suor, muito custo, né? Os meus pais me deram esse carro e eu fui ter algo no meu nome. Eu até então nunca tinha tido essa sensação, né? O patrimônio é quando algo te pertence, né? E aquilo gera em você uma responsabilidade imediata, Uhum. né? Você assinar algo que te pertence, né? Então, o meu maior patrimônio, olhando por esse lado, Adonis, é o caráter que eu tenho hoje. Porque é o caráter como base que eu conquistei tudo materialmente. Então, é uma coisa que não dá para vender, não dá para passar de nome, não dá para transferir, é algo que você conquista e o caráter é algo que ele é expresso em princípios, né? E são princípios que te levam a ter patrimônios, né? É um princípio de relacionamento, de compromisso que Sim. te leva a casar, é um princípio que você tem de maternidade que te leva a ter filhos, é um princípio de você ser uma mulher que vai cuidar do seu lar, que te leva a ser uma esposa zelosa. Então, o caráter, para mim, hoje é o meu maior patrimônio. Uau, muito legal. Parabéns, viu, gente? Muito bacana. Eu vejo que, para mim, vocês estão me olhando como se quisesse que eu respondesse, mas eu sou o cara que só faz aqui. Eu já ia te devolver essa pergunta. Não era um bate-bola? Por que a bola não voltou até agora? Cara, eu sou filho de cozinheira, escola pública, motorista. Eu, com 12 para 13 anos, eu fui para jogar futebol, passei fome. Eu era o cara que chegava no shopping center. Na cidade que eu morava, eu não tinha recurso. Ganhava uma ajuda de custo, ela não dava para quase nada. E eu ficava vendo aquelas pessoas comendo lanche. Eu lembro até hoje que
eu ficava morrendo de vontade, cara. Você não tem noção. Não sei se você passou por isso, você é um adolescente, ou você é uma criança, né? 11, 12, 13 anos, é uma criança, cara. Sim. E você não tinha o recurso, morando longe dos pais, mais de 800 quilômetros. E eu olhava o lanche, eu lembro que eu tinha tanta vontade que às vezes eu chegava pra pessoa, pedia licença e falava assim, você vai acabar de comer? Eu percebi que a pessoa já tinha acabado de comer e, cara, é um lanche muito gostoso. Na verdade, eu quero fazer o seguinte, Lúcio, eu vou te fazer esse convite. Nós vamos voltar na cidade, é São Vicente a cidade. Na praça de alimentação. Na praça de alimentação do shopping, e nós vamos comer aquele lanche. Nós vamos comer junto, eu vou comer uns 3. Porque aquele lanche era muito bonito. Ele vinha num prato assim, prato redondo mais largo, e ele vinha em volta, a batata frita vinha cheia de cheddar e bacon. E um alface embaixo, para manter a tradição do alface embaixo do lanche. Eu não lembro. Não? Acho que não tinha alface não, mas tinha um lanche assim, o lanche era um duplo com cheddar, e as pessoas só comiam metade do lanche, deixava toda a batata frita, eu ficava indignado. Eu falava, como assim, cara? Eu não tenho dinheiro pra comprar. E, tipo, o lanche na época custava uns R$18. Eu não tinha R$18. Então, eu ia lá, pedia. E quantas vezes eu já peguei a bandeja da mesa da pessoa, super constrangido, com vergonha, mas com vontade, aquele negócio. É quando você tá com vontade, você precisa, você tá com a ponte estourando, você não tem outra forma, você faz o que precisa ser feito. Sim. E eu tava com vontade, queria comer um lanche, não tinha dinheiro, que eu ia fazer? Vou pedir. Ó, pode. Então, quantas vezes eu comi? Eu lembro que eu ia pra escola nessa época, eu ia pra escola pra jantar, né? E a gente às vezes não tinha janta em casa, então comia aquele prato colorido azul, colher amarelinha. Eu lembro que o prato principal da escola era bolacha de água e sal, uma polenta e uma sardinha. E aí eu comia aquilo lá e às vezes eu conseguia repetir, dizendo pra dona Fabiana que... Um beijo pra dona Fabiana, se um dia ela vê, não sei se tá vendo, né? Hoje, com a internetosfera, Quem sabe não está chegando. E ela, muitas vezes, ela deixava eu repetir, e assim, aquilo lá salvava minhas noites, porque às vezes eu não tinha nada para comer à noite. Eu sou o cara com 18 anos, eu via amigos meus começando a vida, eu também estava. Alguns amigos começaram a vida ganhando apartamento, ganhando carro, ganhando moto, ganhando investimento numa empresa. E eu ganhei também, só que eu ganhei uma dívida de mais de R$380 mil. Meu pai abriu uma empresa no meu nome, me emancipou quando eu jogava bola, abriu uma empresa no meu nome. Eu não sabia de nada, não entendia. E um belo dia eu estava fazendo um bico de palhaço de festa, que eu era palhaço de festa, e cheguei na Blitz, e de repente minha moto foi apreendida. Eu fui verificar isso no Poupa Tempo. Quando eu fui ver lá no Detran do Poupa Tempo, eu tinha mais de 14 processos trabalhistas no meu nome e uma dívida de R$380 mil. Então essa era eu com 18 para 19 anos. Conta congelada no banco, meu salário que não era aquela coisa, era R$317 na carteira assinada naquela época. E eu recebia congelado meu salário, não conseguia fazer nada. Enfim, Adonis, por que você está falando tudo isso? Porque esse mesmo cara hoje, ele tem a oportunidade de ter um instituto, ser presidente do ecossistema educacional, mais de 80 mil alunos, ser sócio de dezenas de empresas e ter uma família maravilhosa, ter uma conexão com Deus, ter uma rotina de alta performance. E aí, uma das coisas que eu posso dizer que foi o maior patrimônio que alguém que viveu o que eu vivi pôde conquistar é, com certeza, o autogoverno. Esse é o patrimônio. Você percebe que aqui, inclusive, é uma coisa muito engraçada. Cada um aqui não disse um patrimônio externo, nem falaram o clichê da família, né? O maior patrimônio é minha família. Não saiu porque... Nós entendemos que para você ter e manter uma família, que é sim um grande patrimônio, um patrimônio complexo, assim como uma empresa, exige-se muito de você, principalmente da inteligência emocional, você precisa antes governar algo dentro de si. Então, o Rodrigo falou, ó, se enxerga, a Delita falou sobre se sentir amada, a Lud falou também sobre o caráter. Sim. E eu quero te trazer algo que é um patrimônio, um baita de um patrimônio, para mim, uma das maiores habilidades que o ser humano pode desenvolver, que é chamado de autogoverno. Eu vou falar mais sobre o autogoverno amanhã no Audax. Na verdade, eu vou mergulhar amanhã no Audax sobre um dos principais pontos do autogoverno, que vai, com certeza, se você ouvir falar sobre isso em alguma palestra minha, amanhã nós temos a oportunidade de estar no Audax. Então, você que está no Instagram, escreve aí Audax Goiânia, para eu saber que você está aí, quer estar com a gente presencialmente, amanhã topar, me conhecer pessoalmente, conhecer a Delito, o Rodrigo, esse casal, conhecer a Lud. Mas, com certeza, quando você ouvir essa aula minha sobre autogoverno, você vai girar chaves na sua cabeça que vão transformar a sua realidade de vida de uma vez por todas. Eu não estou brincando, eu te desafio a ver essa aula e não sair transformado. Por quê? Porque é o que me transformou. Pô, um cara que começou a vida desse jeito,
e hoje tem uma oportunidade, eu sinto um privilégio de Deus, óbvio que não é pela minha força, óbvio que tem Deus na frente, mas mesmo para você se conectar com Deus, você precisa de um autogoverno, porque quantas pessoas dizem que acreditam em Deus, vão à igreja, mas não conseguem fazer uma oração todo dia, não conseguem orar sem cessar, não conseguem ter inteligência emocional, se colocar no lugar da pessoa como Jesus faria, gerar uma misericórdia de Jesus para as pessoas. Então, eu vejo que o autogoverno é um dos maiores patrimônios que cada um aqui nessa sala, e você que está me vendo aí da tua casa, deve desenvolver para que você possa conquistar família, riqueza, um trabalho próspero, seu propósito, produtividade, prosperidade e o que mais que você queira conseguir. Valeu? E ó, você tem uma condição especial, você que está aí ao vivo no Instagram, de estar com a gente no Audax amanhã. Amanhã, presencialmente aqui em Goiânia. Olha lá, boa, a Delita já colocou aqui. Tamo junto. Você que é de Goiânia, você que é de Brasília, você que é do Brasil, cara, pode pegar um ônibus, dá tempo de você chegar ainda. Você pode vir de carro numa caravana com amigos. Esteja em ambientes onde você vai se desenvolver, onde você, como a Delita colocou há um tempo atrás, onde você vai encontrar pessoas que estão em um outro nível relacionado a uma área da tua vida. Todos nós, não é que um é melhor que o outro, não. É que nós temos irmãos mais velhos em certas áreas. Então, eu tenho irmãos mais velhos aqui na minha frente em diversas áreas. Diversas áreas. E você também pode ser o irmão mais velho de alguém e se tornar o irmão mais novo em alguma determinada área. É sobre isso. Você precisa estar em ambiente certo, com as pessoas certas, o conhecimento certo, ações certas que vão te gerar e reverberar novos resultados. Uma das paradas que eu quero agora perguntar, aproveitando isso aqui, me fala aí, nós estamos falando de ambiente, mas um ambiente que você se conectou, uma coisa que você fez, que foi assim, mano, isso aqui que eu fiz transformou totalmente a minha vida. Mudou minha rota. Eu não fui o mesmo, não fui a mesma depois disso aqui. Só que aconteceu. Pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa que eu conheci, pode ser uma parada que eu apliquei, pode ser um filme que eu vi, algo. Para que essa pessoa que está aí, às vezes ela está travada. Qual que é o objetivo aqui dessa pergunta? Nós poderemos direcionar essa pessoa que está travada, essa pessoa que está, às vezes, acreditando que ela não consegue romper, ela está nadando e morre na praia. Ela faz, quando ela está próxima a atingir o ápice da carreira dela, ela se auto-sabota. Essa pessoa está travada, está com medo, está procrastinando, a vida dela está uma bosta. O que ela pode pegar da nossa vida aqui que, isso aqui foi meu ponto de inflexão, meu ponto de ruptura. Isso aqui foi minha transformação geral. Pode ser aqui, ó. Vamos pegar os 5 aspectos aqui do dedinho para nunca mais esquecer. Pode ser um novo ambiente, uma nova pessoa que você conheceu, novo conhecimento, nova aplicação, novas ações que você fez, ou um novo resultado que veio na tua vida. Vamos lá, vou tentar resumir isso daqui, mas quem de repente já encontrou aqui um cenário de estar num lugar em que você conheceu algumas pessoas e que 8 meses depois você já participou de 12 imersões, está promovendo a segunda, publicou um livro, sua esposa também publicou um livro, tudo isso em 12 meses. Decidiu criar podcast, decidiu criar podcast de Spotify, canal de YouTube, etc. Quem que você conhece que fez isso em 8 meses? Porque chegou num lugar. Então, aqui a gente está falando de uma mentoria. A Delita chegou na mentoria em agosto do ano passado, me convidou, entre aspas, né? Porque quando ela entrou na mentoria, eu fui o bônus que ela ganhou para entrar na mentoria. Então, assim, e aí, a partir disso, tive o privilégio de conhecer, por exemplo, o Adonis e a Lud, né, esse casal maravilhoso que está aqui com a gente, né, que nós temos o privilégio de conviver com vocês, de sermos amigos, de participarmos juntos, de termos vocês pela segunda vez na Audax. Isso tudo por ter chego em um ambiente. Boa. Depois, nesse ambiente, eu escutei uma frase. O óbvio que você carrega é o milagre que outro alguém está clamando a Deus como resposta. A partir daquela frase que eu ouvi naquele ambiente, eu falei, opa, o que é que eu tenho de óbvio aqui que de repente pode salvar alguém? Uau. Depois de 26 anos em mundo corporativo, grandes companhias, etc., eu percebi que tem muita coisa que muita gente está com a carreira estagnada, está com as empresas estagnadas porque não conhece as ferramentas que eu aprendi a usar, aprendi a manejar ao longo desse tempo. Porque não tem o repertório que eu acumulei ao longo dessa jornada, porque não tem as habilidades que eu conquistei ao longo dessa jornada. Então eu decidi colocar à disposição dessas pessoas, por meio do livro Liderança Audax, por meio do Audax Conference, por meio de palestras que a gente tem dado. Então, não é um ponto só, mas tem sempre uma raiz. Se a gente for pegar o diagrama de Chicago, qual que é a causa raiz de tudo isso? É que a consequência é, por exemplo, o Audax Conference.
Lá, a causa raiz começou lá atrás, quando a Adelita entrou na mentoria, no Performance, lá com o Matheus Ribeiro. Então, o que você está pensando que está te impedindo de encontrar essas pessoas que, de repente, são inspiradoras o suficiente para você mudar a sua vida, acelerar a sua jornada, chegar onde você deseja, né? Uau. É isso, irmão. Então, de repente, às vezes, você tem que quebrar muita coisa, né? Para poder dar um passo desse. Então, você tem que quebrar algumas crenças, Sim. programas, escassez. Você tem que quebrar, às vezes, medos que te travam. Sim. Então, não é só também estar no ambiente. Você vê que tem uma parte muito grande do Rodrigo aí, da Adelita. Eu vejo que vocês são... Aquele negócio. Eu gosto de contar essa história. Aos meus 19 anos, eu participei de um... Eu tive o privilégio de participar de uma liderança numa multinacional que eu trabalhei, na área da saúde. Eu era estagiário, mas em 3 meses eu escalei como um cargo de liderança e fui gerente lá por alguns anos, mesmo sendo estagiário. E lá eu tive a oportunidade de ter líderes que me inspiravam e líderes que eram bem humanos, uma gestão. Assim, eu ganhava pouco, mesmo num cargo de liderança, mas para mim o salário cognitivo, o salário de pertencimento era muito maior, Sim. valia mais do que qualquer coisa. E aí, sobre o que você está falando, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento de comunicação e oratória. Eu tinha medo, nossa, palpitava o coração. E eu me recordo, Adelita, que eu participei com uma pancada de gente, umas 25 pessoas. 25 pessoas. Só que hoje eu olho, eu nem não sei onde estão as 25 pessoas, mas eu tenho certeza que uma das poucas pessoas que hoje se tornou realmente um comunicador, um palestrante, um orador, fui eu, porque eu apliquei aquilo como se fosse a minha vida, a oportunidade da minha vida. Eu não sei onde estão os 25 pessoas, mas eu sei onde estão os 10. E os 10 não se tornaram comunicadores porque às vezes não aplicaram as tarefas de casa que nos foram passadas. Não aplicavam coisas como assim, você vai ler um livro para você aumentar seu repertório. Eu odiava ler, eu fui ler livro por conta disso. Você vai falar em público toda hora que você tiver oportunidade. Então você vai falar em público numa festa de aniversário, você vai falar em público no almoço de domingo, todo mundo sempre. Você vai falar em público no supermercado, você vai falar em público numa aula, você vai falar em público na faculdade. Toda vez que você tiver uma oportunidade, velório, eu falei em público em velório. Velório de pessoas que não... Quem é esse cara? Não importa, eu tava dando um recado no velório. Por quê? Porque eu posso falar uma palavra? Todo mundo... O que esse cara vai falar, velho? Entende? Tipo, aniversário que eu era convidado. Vamos supor que você me convida para o aniversário da sua prima, irmão. Eu tô lá. Ou seja, não conheço ninguém, só você me conhece. Vamos cantar um parabéns. Posso falar umas palavras? Eu levantava a mão e eu entregava a palavra para treinar a oratória. Então, onde você quer chegar, Adonis? Você citou muito bem, e é verdade, o ambiente, ele nos impulsiona. No entanto, não é todo mundo sempre que... Não é para todo mundo. Esse é o que eu quero te falar para você. Ó. Não é para todo mundo, é só para quem paga o preço. Então, nós temos que exaltar o Mateusão. O Mateusão faz um excepcional trabalho, é um grande amigo, um grande parceiro, Sim. Aprendo muito com ele. Grande irmão, Matheus Ribeiro, um beijo, mano, se você estiver vendo. Receba esse carinho. Realmente, eu vejo a transformação que você promove em vidas, com carinho, com amor. Sempre foi um cara que viveu para pessoas. Isso é muito lindo em você, meu irmão. No entanto, a gente sabe que de todas as pessoas que estão nesse mesmo ambiente, poucas pessoas vão fazer acontecer, vão chegar lá. E aí eu me pergunto, onde está a diferença que faz a diferença? Qual é o preço, às vezes, que você paga que algumas pessoas não pagam? Eu também tenho dezenas de mentorados. Nós somos hoje quase uma centena de mentorados na minha mentoria. E eu sei que alguns lá, por mais que eles estão no mesmo ambiente, estão expostos ao mesmo conhecimento, às mesmas aplicações de sabedoria, as mesmas formações, que eu gero formações, alguns não vão chegar lá ou não vão nem começar. Então eu preciso aqui abrir esse espaço para poder parabenizar vocês, Obrigado. Porque eu reconheço que realmente é um passo de fé, um passo de coragem, tem que ter ousadia, tem que ter audácia, e tem que ter, cara, aquele negócio que é Jesus nos convida para isso, chama noia, metanoia. Ó, você tem que ter uma conversão. O que é conversão? Você converter sua mentalidade. Você tem que ter uma mudança de mentalidade. Metanoia é mudança de mentalidade. Só que olha que louco, a palavra na etimologia dela grega quer dizer metanoia, mudança de mentalidade, só que por que ela não era traduzida por metanoia? Porque você tem que ser noia. Você tem que entrar num estado obsessivo para aquilo que você quer conquistar e desenvolver. Em um determinado momento da nossa vida, você vai ver aí, cara, em algum momento da tua vida, pô, a Adelita é mãe. 2.
lindas crianças, já são grandes, é criança, fala 2 adolescentes. Cara, ela teve que ser nóia na época da mãe. Você teve que ser nóia para você Sim. ter esse percurso corporativo que você teve, ser um grande líder de centenas de funcionários por mais de 20 anos. Então, preste atenção. Para você que quer ter uma transformação, leve em consideração isso que eu falei sobre a minha história da oratória e o que o Rodrigo acabou de falar relacionado ao que ele viveu nos últimos 12 meses. As pessoas às vezes olham pra ele que não estão no mesmo ambiente e falam assim, mano, esse cara é louco. Esse cara é nóia. Mano, esse cara tá parecendo um nóia, velho. Tá agora com podcast, tá fazendo evento. Quem que ele acha que ele é? Tem que ter uma metanoia. Então não é todo mundo que vai dar conta de peitar o sucesso. Vamos chamar de sucesso isso, esse legado. Por quê? Porque realmente, cara, preciso olhar pra vocês e entender assim, não, eu sou foda. É esse mesmo, é esse o olhar. Eu sou foda, mano. Realmente, 12 meses, o cara meter 2 eventos, publicar livro. 8. Porra, 8 Foram eventos, 8 publicar meses. livro. 8 meses. Pau quebrar, 8 meses. Então, tanto de coisa que aconteceu, você mudar uma rota, É. mudar uma vida. Então, isso é louvável. Então, eu preciso aqui, como mentor de outras pessoas também, parabenizar vocês e dizer, cara, acesse os ambientes, mas também pague o preço. Entendendo que não é para todo mundo, cara. Obrigado. O preço não é para todo mundo, é só para quem tá disposto a pagar. E assim, acho que você já falou tudo, né? Não é aqui para nos colocar numa situação diferente das demais pessoas, mas é audácia mesmo, porque a gente já tem no grupo de mentorados que já são mentores. Que já começaram com a gente no final de janeiro, nós estamos aqui em maio, nós já temos mentorados que já são mentores. A frase que eu ouvi foi: o óbvio que você carrega é o milagre que outro alguém está clamando a Deus por resposta. Nós já conseguimos atrair algumas pessoas para se aliançarem em torno dessa audácia. Essas pessoas já estão multiplicando isso para outros mentorados. Sim. Cada um dos conhecimentos, nas habilidades, naquilo que de mais valoroso eles têm e que eles carregam e que já estão levando para outras vidas, para outras pessoas. Se isso aqui não é o suficiente para inspirar você a estar com a gente no Audax Conference amanhã, eu não sei mais o que esperar, a não ser que você, olha, está gostando da estagnação. Porque se você não estiver gostando da estagnação, depois de ouvir isso tudo que a gente está dizendo aqui, e não correr para o Audax Conference amanhã, alguma coisa está errada. Irmão, você tem que ser nóia, velho. Pronto, já tá a palavra aí. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes não é no Audax que você vai resolver sua vida, mas é no movimento de começar a emplacar curso, livro, imersão, livro, curso, podcast, vai, mano, mergulhe, vai pra cima. Tem que ser nóia. Tem que ser igual eu quando queria conquistar a Lud. Até hoje eu sou nóia por ela. Delita, fala pra gente aí, por gentileza. Qual que foi a maior ruptura, o ponto de inflexão da sua vida e como que essa pessoa poderia fazer, ter esse ponto de inflexão também na vida dela, e depois a Lud também vai responder essa pergunta. Bom, é o seguinte, a gente tem o hábito de valorizar o testemunho de outras pessoas e esquecer o nosso próprio testemunho. A gente olha muito para fora e vê os grandes feitos que as outras pessoas fazem, mas não olhamos para nós. Então, assim, eu fui uma pessoa que a vida inteira executei, tive bons resultados, fiz muitas coisas na minha carreira pessoal, né, profissional e na minha vida pessoal, mas eu não olhava isso como um resultado, algo realmente grandioso. Eu olhava o testemunho e o grande feito de alguém fora e não olhava o meu. E eu achava que era mais do que a minha obrigação. Eu estou fazendo mais do que a minha obrigação, ser uma boa profissional, ter um excelente resultado, trabalhar em grandes multinacionais, ter premiações como melhor resultado do Brasil na minha linha, mas eu olhava isso como uma obrigação, isso não era nada extraordinário. E aí, quando, como o Rodrigo disse, que você se envolve em mentorias, se envolve em ambientes de pessoas que realmente têm um olhar diferente, que elas te falam, você é muito valorosa, você tem um resultado extraordinário, você precisa ensinar outras pessoas. Você não pode ficar com isso só para você. Foi aí que eu entendi que tudo que eu fiz era muito bom. Assim como Deus, né, quando criou, não estou querendo me comparar com Deus, viu, gente, por favor. Mas como Deus fez tudo, e ele diz lá na Bíblia, eu fiz aquilo e vi que era muito bom. Por que que eu não via que era muito bom o que eu estava fazendo? Porque eu só olhava o do outro que era muito bom. Então, o dia que eu entendi que eu realmente tenho algo para ensinar, que eu tenho algo para passar para as pessoas do meu sucesso profissional e pessoal, foi um ponto de virada, porque aí foi quando eu e o Rodrigo decidimos que a gente precisa realmente entrar nessa frequência. Pessoas são transformadas através da minha vida. Não adianta eu ter um bom resultado para mim mesma e guardar isso e não multiplicar. Então, isso foi a virada de chave. Que, assim,
O Adonis vê lá, eu fico na live, eu entro na live, eu compartilho, eu converso, eu entro, eu converso, Ajuda as ajudo. pessoas. Então, assim, isso é o entendimento que eu tive. Não, você É vive tanto isso, né? importante. Você vive tanto isso, desculpa de cortar, que a Adelita, ela vira e mexe, ela, tô mandando uma Uber aí, que eu conheci pro evento e tal. Presenteei ela, porque eu sei que ela precisa disso. Então, isso não é realmente só falar, Sim. é viver a parada, né? Sim, Investir, né? isso mudou a minha vida, assim. Eu entendi que há algo importante que eu preciso contribuir no mundo. Se tem tantas pessoas contribuindo com algo tão negativo, por que que eu não vou contribuir com algo tão positivo que eu vivi? Nossa, isso aí. Isso Top. aí. E aí, meu amor? A gente estava conversando com um grande amigo nosso, né? A gente foi numa festa de aniversário dos nossos filhos, né? E ele falou uma coisa no final que me impactou. Ele falou que ele trabalhou dos 30 aos 40 anos igual um camelo. E vivia na frequência do eletrocardiograma, né? Ele sobe e desce, até ganha dinheiro, mas perde, aí depois vai e vai. E diz que ele nunca trabalhou tanto, empenhou tanto a vida dele dos 30 aos 40. E que dos 40 ele virou uma chave que era que todo ano ele iria estar num simpósio técnico, Uhum. em uma mentoria de mesas que enriquecem, né? Iria participar de 2 ou 3 treinamentos no ano, né, Adonis? Ia fazer um investimento poderoso, assim, né? De recurso mesmo. E que nos 40 ele multiplicou extremamente os patrimônios dele. Não só intelectual, não só financeiro, não só na família. E ouvir isso, né? De alguém que é uma referência para mim, me faz pensar muito no que a gente fez de trajetória, né? Talvez teria acelerado mais os nossos resultados se a gente tivesse antes feito isso. Não sei se vocês sabem, eu que levei o Adonis para o primeiro grande treinamento, porque até então ele não queria ir. Eu comprei o treinamento e ele falou para mim, vai você. Vai você, eu não vou nesses trem de Eu coach. não vou. Quanto você pagou? Ele falava assim pra mim, quanto você pagou? Você é Eu quero louca, saber Lu. quanto você pagou nesse treinamento. E eu falava, meu Deus, eu tava suando na mão. Eu falava, ele vai me pedir de volta o dinheiro, ele vai querer que eu devolva o ingresso e tal. E ele foi emburrado, e sim, a gente brigou no primeiro intervalo do evento. Foi uma coisa assim, bizarra. Bizarro. Mudou minha vida aquele treinamento. Porque, sabe, o presencial e essa questão de você acessar o que você ainda não acessou é o passo onde você nunca pisou. Sim. Então, para ninguém é fácil. Para ninguém é bom. Para ninguém é confortável, né? Não existe uma pessoa que o novo ou essa novidade seja confortável. Mas hoje eu entendo que se a gente quer acelerar patrimônio, se a gente quer acelerar o ganho de prosperar na Terra, é estar em treinamentos, lugares, simpósios, né? Muito bacana, meu amor, ter trazido isso. Que show. Vou puxar uma pergunta aqui que essa daqui mexe comigo sempre que falo. E chegou um momento, Sombrinha, esse momento é um momento muito importante. Você trouxe aí o cocô? É o momento... que foi, pô? É o momento cagada. O que é o momento cagada, Adonis? É como o que você usou já, você fez de cagada na sua vida, que você converteu, transformou em esterco e adubou uma grande floresta na sua vida. Então é um momento cagada. Eu tenho uma frase que eu falo assim, I love cagadas. Eu amo as cagadas que eu fiz, por quê? São essas cagadas, se você souber converter ela em esterco, até bosta, quando colocada em prática no esterco lá, ela consegue adubar, crescer um jardim, crescer uma floresta para poder transbordar em outro ecossistema e para outras pessoas. Então, você vai falar assim, ó, não, essa daqui foi uma cagada da minha vida que eu consegui converter e trouxe para isso. Vai lá. Eu tô rindo aqui enquanto ele fala, porque literalmente é diarreia, gente. Não é só cagar. Para achar uma só tá complicado. Mas ele também, viu, Rodrigo? Fica tranquilo. Mas de verdade, a principal delas, né? Eu, por exemplo, quando completei 40 anos, eu fiz um balanço da minha vida, eu olhei para trás, Adonis, e o que eu tive de oportunidade? O que eu deixei passar? Por medo de perder alguma coisa. E eu vi muita coisa. E doeu. Muito. Ver aquele balanço. Então, durante um bom tempo, isso foi um lamento. Virava e mexia, eu falava com a Adelita um comentário, vinha sempre o cérebro da gente fazendo associações, né? Diante de alguma situação, diante de ver alguém que assumiu aquele cavalo que estava ali ao meu acesso ali e que eu não montei, eu fazia um comentário, outro e tal.
Até que o dia eu resolvi, tá, o que foi que faltou? Então, a virada foi a partir daquela dor, daquele lamento, daquela cagada, que na verdade foi uma diarreia, porque foram várias, né? Aí foi quando eu encontrei o tal tema da audácia, né? Que hoje é o livro, que hoje é o Audax Conference, que é a imersão, que hoje a gente tem os Audax Minds, que são é a nossa mentoria. Então, dessa diarreia de oportunidades perdidas, eu estou fazendo aqui algumas oportunidades na nossa vida, né? Incluindo aqui a Delita junto nesse propósito que a gente está caminhando junto aí, da audácia. Muito massa, mano. Você, Adelita, esse ano tá falando da cagada, já limpou tudo certinho. Já. Bom, a maior cagada que eu acho que eu cometi durante esses anos foi não transbordar. Foi realmente me calar para aquilo que Deus já havia colocado na minha vida. E ainda bem que dá para corrigir, dá para tomar uma enterogermina, dá para corrigir isso aí, mas é uma cagada que atinge outras pessoas. Como você disse, o fato da gente se calar, fechar a nossa boca, pessoas podem perecer, podem morrer. Morrer no sentido não só de morte, de vida, mas morrer de sonhos, de projetos. Então, essa foi realmente a maior cagada, que agora a gente está consertando, né, dentro de um propósito que Deus tem colocado na nossa vida. A gente não vai mais nos expor a esse tipo de cagada. É isso aí. Porque acho que para boa parte das pessoas é assim como foi para mim, né? Você quer estar com dificuldade de encontrar um propósito para você, procura se enxergar e tem alguma dor aí que está te doendo, né? O propósito muitas vezes está intimamente ligado com a dor. Para mim foi esse, né? Daquela dor ali veio por um chamado que a gente encontrou em algum momento numa mentoria, um insight para todo esse restante agora e assumindo como propósito aí, entregar audácia, ferramentas de liderança, de gestão, de marketing, de vendas. Muito massa. E aí, minha princesa? Nossa, eu acho que a gente já fez tanta cagada, né, Adonis? Eu e a Adonis, a gente fez muita cagada junto. A gente começou acreditando, assim, eu vou dizer cagadas práticas, né? De dinheiro, de investimento. A gente começou acreditando em dinheiro fácil, viagem fácil, tudo barato. Lembra aquele cara das viagens? Esse cara foi uma cagada. A gente achou que, tipo, o cara tinha network com coisas de turismo e a gente comprou várias viagens. Os pacotes, nós comprávamos os pacotes mais baratos, aí começou o dia não entregar mais os a gente fez muita cagada com isso. A gente comprou um pra minha mãe, a gente comprava viagem em família, a gente não sei o que, perdeu muito dinheiro, né, Doni? Aí depois a gente foi aquela época de pandemia, investimento, a gente, não, essa XP aqui tá muito engessada, paga muito pouco, vamos começar a ver essas outras plataformas, né, Adonis? Aí a gente foi naquelas empresas que abrem para mexer com ações. Novas fintechs aí. Novas fintechs, e aí tomam tombo, uma cagada, né, Adonis? O lucro era absurdo. Como que a gente acreditou nisso daqui? Mas durou, cara, 6, 7 anos, os caras mantiveram pagando tudo certinho, aí do nada o cara sumiu, né? Então, o cara Aí teve umas outras cagadas, assim, na tentativa de empreender, que era... A gente sempre trabalhou muito bem no que a gente fazia, a nossa harpa, né, o que a gente tocava como educadores físicos, era sempre muito bom, a gente sempre foi muito bom, exponencial naquilo que a gente fez dentro da nossa profissão. Mas chega esse lance de empreender, você começa a tirar igual metralhadora. A gente pegou até aquele negócio do Léo para vender, como chamava? Negócio de não era maquiagem, era um produto tipo Renaudet, mas não era. A gente comprou isso e tentou vender, e pirâmide, e carro. Sei lá, um negócio que te dava um carro rosa, sei lá. Um negócio assim. Tipo isso. Mas era viagem, era um negócio de... Aí eu falei, cara, a gente tá fazendo muita cagada, né? A gente tá fazendo muita cagada. Isso tem que parar. Mas é uma busca, né, de você sair fora da caixa, que eu acredito que você vai, ao longo dessas cagadas, aprendendo muita coisa. E uma coisa que eu aprendi nada compensa um trabalho bem feito, um arroz com feijão, sabe? Você ali na implantação, nas pessoas, no processo, né? A longo prazo, você ter ali o seu olhar, né? O hiperfoco mesmo de você concentrar naquilo que realmente deu certo e prosseguir, né? E simplesmente prosseguir, não desistir. Não desistir já basta, né? Do que você ficar inventando muita moda.
E, resumo, eu acho que eu fiz muita cagada nessa parte para aprender que é bom eu tocar minha harpa quietinha, ficar bem quieta e fazer com excelência aquilo que eu sei, né? Quando faz com propósito, né, Lud? Quando você quer crescer financeiramente, mas você está ajudando outras pessoas, né? Cresce mais quem ajuda mais. Então, crescer à custa de um investimento frio, que você estava visando ali só um lucro, depois que a gente tem esse outro entendimento da visão do reino, a gente entende que ele não é bem-vindo. Ele é bem-vindo à prosperidade quando eu vejo que há outra vida ali sendo transformada. Na sua mentoria, por exemplo, quando vocês têm seus mentorados, quando você recebe um dinheiro da mentoria, mas em troca você vê o desenvolvimento daquela família, a transformação de vida dele, não tem investimento no mundo que compense isso. Quando as minhas alunas mandam foto do antes e o depois, o Adonis é prova. Eu fico chocada, eu me emociono. Eu falo, gente, elas não tiravam foto, elas não olhavam no espelho, elas estavam escondidas, roupa larga. Muitas vezes uma mãe sem autoestima, sem energia com os filhos. E você vê isso, e você vê que você resolveu um problema que para ela talvez esteja entre os 3 principais problemas da vida dela. É algo muito gratificante, né? Então, quanto mais problema você resolve de mais pessoas, mais você enriquece, né? Não tem milagre, assim, nessa coisa de dinheiro. A maior cagada pra mim, gente, foi não ter conhecido Deus antes. Eu poderia. Eu hoje olho e falo, putz, se eu tivesse conhecido a Deus, Deus vivo, Senhor dos Exércitos, o Yahvé, Jesus, quando eu tinha, 15 anos, por que eu fui conhecer com 25, 26? Então, essa para mim foi a maior cagada que hoje eu busco reverter ela para gerar frutos aonde eu passo, com o meu jeito, com o meu envelope. Eu também não acredito que eu fui chamado para falar de uma forma religiosa. Na verdade, eu fui chamado para falar de uma forma antirreligiosa, para ser bem impactante e chocante, mas para comunicar com pessoas que de repente estavam perdidas como eu estava. Uma rebeldia, em problemas paternos, em problemas de autoestima, problemas e bloqueios emocionais, igual nós sabemos que 99,9% dos seres humanos hoje carregam, independentemente do nível de maturidade, de acesso, de dinheiro e de onde está. Então eu vejo que essa foi uma das maiores cagadas minhas que eu, graças a Deus, ele me deu a oportunidade de me redimir. E aí venho levando isso como uma missão pessoal também. Pra gente finalizar, eu vejo que a gente já pode ir encaminhando pro fim. Se você ainda não escreveu Goiânia aí, você vai ficar broxa aí nos comentários do Instagram, viu, filho? Fala aí que você quer vir pra Goiânia. Se você é de Goiânia, se você é da região, fala com a gente pra gente poder te dar a oportunidade de estar esse final de semana no Audax Conference. Vai acontecer sábado e domingo aqui em Goiânia. Baita de um treinamento onde você vai poder dar um susto, um baita seu... Meu filho acorda. Um baita de um treinamento, de uma imersão, onde você vai desenvolver questões espirituais, mas questões de neurociência, gestão de tempo, liderança, gestão de empresa, gestão de recursos. Vai entender relacionado a uma das grandes habilidades do ser humano no século, que é chamada de audácia. Irmão, o que você está esperando? Sobre servir. Então, o que você está esperando para poder estar com a gente? Se você é da região, velho, não tem um porquê você não estar com a gente. Você vai ter uma grande oportunidade de estar comigo, estar com a Lud, a Delita, Rodrigo, Mateusão, outro rapaz chama como mesmo? Rafael Medeiros. Rafa Medeiros, está aí nesse final de semana com a gente, topar, conhecer pessoas novas, às vezes uma palavra, que não sou nem eu que vou te dar essa palavra, às vezes você tromba com alguém lá no meio do evento, você abre novas portas para você. É como eu quero que você escreva aí nos comentários, você que está me ouvindo, só para ver saber se você está vivo. Decisão abre nova dimensão. Toda decisão abre uma nova dimensão. O que é uma nova dimensão? Dimensões são portas que já foram escritas e abertas por Deus. Existem milhões de portas abertas por Deus e já desenhadas no algoritmo celestial, no Kairos. E aí, eu e você que estamos no Cronos, nós temos o controle de, a cada decisão, nós acessarmos essas portas que já foram pré-abertas por Deus, já foram desenhadas por Deus na nossa vida. Não é que Deus, ele quis que você estivesse onde você está hoje. Não, não, irmão, as suas decisões levaram você aonde você está hoje. Mas Deus já havia desenhado esse algoritmo. Então, Deus está no comando, mas quem está no controle no joystick é você.
Então nunca queira culpar Deus, mas entenda que se sua situação não é bacana hoje, você pode mudar. Como? Joelhando e olhando para o céu, Deus me ajuda, porque eu... Não. Você pode mudar tomando uma decisão. Decisão abre uma nova dimensão. Porque se você for num evento, por exemplo, nesse final de semana, você vai abrir novas dimensões de amizades, novas dimensões de conexão, novas dimensões de conhecimento, novas dimensões de ambiente, novas dimensões de aplicação, novas dimensões de resultado. Só que se você não for, você vai estar fazendo o quê no sábado? Coçando o saco, irmão? Deitado no sofá, assistindo Netflix, mais um churrasco, mais um barzinho, mais um iFoodzinho, mais uma bobeirinha, mais uma pornografia. O que você vai estar fazendo? A mesma coisa, na mesma dimensão que você já está se ferrando? Essa é a pergunta, irmão. Você quer viver uma nova dimensão? Tome uma nova decisão. E a decisão é, vem pro Audax, que lá é bom demais. Filho. Escreve Goiânia aí, pra você estar com a gente. Deixa eu saber se quem é de Goiânia nessa parada aí. Ô Adonis, e assim, nós já demos nosso depoimento, né, de que algo aconteceu, né? O Audax pode ser um start, né? Mas eu acredito que o que mais essas pessoas vão ganhar sendo daqui de Goiânia é poder se conectar com a Adelita e o Rodrigo. Porque a caminhada, gente, né? Esse trajeto que nós vamos subir, ele vai ter o passo a passo, vai ter o dia a dia, né? O evento é um start. Sim. O evento é o ponto de virada ali, onde você vai tomar um choque no seu estado atual. Mas a caminhada, você estar com um casal desse, eu costumo dizer que Deus, ele trabalha em ciclos e estações. E quando ele quer algo novo para a sua vida, ele te muda de mesa e ele te conecta a novas pessoas. Então, só o fato dessas pessoas estarem tendo a oportunidade de se conectar com vocês e de poder contar com vocês, né, para mandar uma mensagem, para tirar uma dúvida, olha, eu tô numa transição de carreira, eu quero uma novidade na minha vida, eu tô estagnado, eu tô na zona de conforto, eu não saio desse valor aqui, minha família tá quebrando, tá por um fio meu casamento. Só de você ter acesso a esse casal, você já está ganhando muito mais do que um evento. Você tá ganhando, eu falo que quem tem amigo tem tudo, né, Dona? Eu costumo dizer isso lá em casa. Quem tem amigo tem tudo, gente. Você tá ganhando 2 amigos aqui em Goiânia que você vai poder caminhar junto. E esse é o maior tesouro que você vai levar. Escreve assim, ó. Networking vale mais que dinheiro. Networking vale mais que dinheiro. Suas conexões valem mais que dinheiro, irmão. Tamo junto. Pra gente finalizar, vamos dar um recado final, olhando na câmera, zoinho com a pessoa que tá lá. Como se você fosse assim, ó. Vamos supor que... É um recado que você vai dar e esse recado ele vai perdurar durante milênios. Daqui a alguns centenas ou milhares de anos, as pessoas vão descobrir como se fosse um livro, vão abrir e vão pegar esse recado que você deu, assinado com o seu nome, para a geração que está aqui nos vendo e para a geração futura. Como se fosse um legado para você ser lembrado, lembrada. Qual seria esse recado? O que seria... de todo o seu arcabouço de conhecimento, o que seria que você deixaria? Não, isso aqui precisa ficar para com o planeta. Direto e reto. Audácia pouco é bobagem. Você tem a chance de aprender agora, nesse fim de semana, como expandir a sua audácia, como avançar com a sua carreira, com a sua empresa. Olhar para o passado depois, na semana que vem, nos meses que vem, nos anos vindouros, e ter visto que você deixou passar essa oportunidade, vai doer. Então, se inscreve agora no Audax Conference, no link da bio, Rodrigo Inácio Audax 1, e eu te vejo lá. Isso aí. E o meu recado é cuidar para prosperar. É o título do meu livro. O dia que eu entendi que, através do cuidado, assim como Jesus nos ensinou, nosso maior líder, o cuidado que ele tinha com as pessoas ao redor delas, e o quanto isso é importante para prosperidade. Eu só consigo prosperar se eu cuidar primeiro de mim, e cuidar do próximo, cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, eu vou prosperar, não tem outro caminho. Então, cuidar para prosperar. Uau. My Lord. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, esse versículo para mim tem que ser eternizado, porque se você entender a fundo o quanto você é amada, o quanto você é amado, Deus ele foi capaz de te amar de tal maneira que ele deu o único filho.
Então a sua vida tem valor. Você tem um preço muito alto, porque foi pago com preço de sangue para você viver na média. Não aceite. Deus tem uma vida abundante. Você só precisa caminhar na direção desse amor. E Ele vai te encontrar, Ele vai te capturar. E em todas as áreas da sua vida, não é só na área financeira. Ele vai te mudar de dentro para fora. E você vai viver essa vida maravilhosa, essa vida abundante que Deus preparou para você. Vem cá, dá um recado, gordão. Vem cá, Alice. Vai lá, Você Alice. foi demais, filha. Vem cá. Eu vou dar esse gordinho aqui, que eu não quero saber dele, não. Eu quero saber de você. E o meu recado Eu pra quero você. saber de você. Gente, isso aqui não tem preço. Isso daqui vale ouro, né? Ela virou a mãe dele ali fora. Estamos no O que podcast. você fez Olha pra lá, parar o de meu chorar? são meu. Ao invés de ter aquela trend do Nenê, eu já vou Exatamente. É do Max. a Yara, é a Yara. Anota aqui no Google. Faz a Yara, papai, filho. O meu recado pra você é... Que é bem... Ui, já vomitando. Mas nem vomitou, gente. Te amo. Para obrigada, de viu? ficar preocupada com aquilo que os outros vão pensar sobre o seu respeito, com aquilo que os outros vão dizer sobre você. Pare de interromper a sua trajetória magnífica. Pare de procrastinar. Pare de ter medo. O que eles vão pensar se eu agir? O que eles vão falar se eu falhar? O que acontecerá se eu der esse passo? O que eles vão dizer? O que eles vão pensar de mim? Quem são eles, mano? Ei, quem são eles? Eles estão só na sua cabeça. Cala a boca desses pau na lomba que estão dentro da sua cabeça e começa a agir. Porque quando você tiver 60, 70, 80 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, eu deveria ter feito quando eu tinha energia, quando eu tinha ideias, por que eu não fiz? E você vai olhar para trás e falar assim, eu não fiz por causa desse bando de bunda mole que estava só dentro da minha cabeça, que na realidade eles nem sentiam, nem pensavam aquilo sobre mim. Até quando o que os outros pensam a seu respeito vai ser mais importante do que a sua família prosperar, do que você ir para um próximo nível? Então, manda pra puta que pariu aquilo que os outros pensam e começa a agir naquilo que o teu coração te chamou, naquilo que queima no teu coração, naquilo que faz sentido no teu propósito na sua vida. Comece agora, porque já tá atrasado, porque o melhor dia era ontem. Vai chegar com 60, 70, e a pergunta que eles vão fazer é, quem são? Eles. Quem são eles? Não, Se liga. você olhou pra ele. Quem são eles? E aqui é o seguinte, o Marquinhos já vai dar o final. Dá um toque aí pra galera pra finalizar esse podcast. Manda braba, babada. Mamãe. Mama, papai. Bom, e como o tema do podcast era sobre prosperidade, sobre patrimônio, tá aqui o maior patrimônio que vocês podem entender a respeito de família, de vida. É isso aqui. Um beijo para a Helena e para o Miguel que estão nos assistindo. Mamãe ama vocês. Valeu. E você que tá aí, gratidão por você acompanhar. Espero que você tenha curtido. Já segue aí a Delita, o Rodrigão. Fala o Instagram de vocês aí, mano. Rodrigo Inácio Audax 1. Adelita Rodrigues 19. Boa, Lud, você não segue, não. Não, segue não. Lud Segue o Carnevalho Adonis. Oficial. Lud Carnevalho Oficial. É isso. Lud Carnevalho Oficial. Segue a Lud, porque, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Ela foi minha primeira mentora, minha maior mentora até hoje, rapaz. Segue mesmo. Você acha que eu sou mal ou menos, você não viu essa mulher. E, ó, tudo que você vê em mim de bom é Deus e Lud. Tudo que você vê em mim de ruim é Adonis. Beijo no coração. Até a próxima. Abraço. Nós estamos Fica juntos com até depois do Deus. apocalipse. Valeu. Tchau, cabeção. Qual é o nome dele?